Certo aí, Tiago? Já pode ir? Amém, meus irmãos. Pela graça do Senhor, vamos para o nosso último sermão aqui, no livro de Abacuque, que tem por título O Justo Viverá pela Fé. Os versos 16 ao 19, meus irmãos. Aqui está o registro do que Deus queria dizer quando falou para Abacuque, respondendo às indagações de Abacuque. Aqui nesses versos, o Senhor deixa claro aos nossos olhos o que é, na prática, viver pela fé. Hebreus fala sobre isso. Repete a expressão: o justo viverá pela fé, assim como em Gálatas e em Romanos. Mas aqui é algo mais literal. Esses textos, estes versos, meus irmãos, que fique gravado nas entranhas de cada um de vocês. Quando alguém perguntar, ou quando a dúvida bater a respeito o que é isso, como viver isso, como o justo vive por fé, esses versos responderão. Em 3 partes, que a gente vai ver aqui. Vamos ler o texto? Ouvi isso e o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram. Ao ouvir a sua voz, a podridão entrou nos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos ataca. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita de oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das costas e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumento de cordas. Oremos, meus irmãos, a Deus. Senhor, graças te damos pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, onde podemos ler a tua palavra, orar, ofertar na tua casa, cantar louvores que expressam a tua obra magnífica, o teu sacrifício, a tua morte, a tua ressurreição. Ó Deus, te somos gratos por isso. Não nos deixa passar um segundo de vida sem lembrarmos que somos totalmente devedores à tua obra, ao teu benefício, por graça, por misericórdia, derramado sobre nós. Senhor, eis aqui um texto que é real, que é verdadeiro, que aconteceu, que acontece e que sempre acontecerá na vida daqueles que tu escolheu para a salvação. Nos amadurece nas verdades contidas nesse texto. Ó Deus, nos enche de temor, de esperança e de alegria, Pai. É que eu te peço agora, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Que esse tempo agora, com gratidão, possamos dedicar a ouvir com atenção, Senhor, a tua palavra mais uma vez sendo exposta. Sê comigo, sê com todos os irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Como é que eu vou dividir o texto, meus irmãos? Verso 16. O temor. Aquele que viverá e que vive por fé, ele vive em temor a Deus. Não só em temor. O verso 17, em esperança. E o verso 18 e 19,
por incrível que pareça, meus irmãos, com alegria. Com alegria exultante. Então, se fosse resumir em uma frase, na prática, o que é um justo que vive pela fé? É um crente que vive no temor, na esperança e na alegria do seu Deus. Esse indivíduo não coloca a sua confiança no que vê, muito menos no que sente, mas naquele que o fez ser seu para sempre. Meus irmãos, Abacuque, de 3, no verso 16 ao 19, é a resposta final do profeta. Depois da revelação de Deus sobre o juízo iminente. Primeiro sobre Judá, castigando Judá, e depois sobre aqueles que castigaram, foram instrumento de Deus para castigar Judá, os babilônicos, os caldeus. Então, já é sabido por nós que o capítulo 3 é, na verdade, um cântico, uma oração, um salmo, que o profeta entoa. É a encarnação do profeta como sendo aquele justo que viverá pela fé. Por que viverá pela fé? Porque tudo o que ele vai dizer agora, do verso 16 ao 19, é algo que ele tem certeza e convicção que vai acontecer. Que ele chama isso de obra do Senhor, de avivamento. Então aqui, meus irmãos, finalzinho da profecia de Abacuque é o clímax, que nos convida a testemunhar e a testificar a transformação na vida do indivíduo, de um profeta chamado Abacuque, que começou desesperado, fazendo 2 súplicas ao Senhor, e termina exatamente demonstrando o que ele é, o que de fato Deus disse, o que ele deveria ser, no capítulo 2, no verso 3. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. É a obra do Senhor, é o avivamento. O que é isso? Castigo e juízo de Deus. Castigo para o seu povo, juízo para a Babilônia. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Verso 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por sua fé. Então, os versos finais do capítulo 3 de Abacuque, ele não só simplesmente aceita que a obra de avivamento do Senhor é um juízo de castigo para com ele, seu povo, como para aqueles que o Senhor usou para castigá-los. E ele celebra, declarando que o Senhor é a sua rocha inabalável, é onde ele está, onde ele tem a sua real estabilidade, onde a sua fé jamais será destruída. Mesmo que tudo, diante dos seus olhos, diga o contrário, que pareça que vai desmoronar, e de fato, literalmente falando, pelos olhos terrenos, foi um massacre, onde os babilônicos chegaram para castigar o povo de Deus. Destruíram muitos, mataram muitos, tomaram todas as suas riquezas, suas posses, sua terra, e levaram cativos para passar por 70 anos de cativeiro. Agora olhe como é interessante isso aqui. Perceba que o verso 16 começa, ouvi isso, que é exatamente casado com o verso 2. Senhor, tenho ouvido a tua fama, a tua obra, a tua palavra, os teus feitos, as tuas declarações. E aí é onde ele diz, aviva a tua obra no decorrer dos tempos, mas ele pede, no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Aí o nosso texto, verso 18, mostra o temor
o temor do profeta. Ele entendeu, ele compreendeu que Deus não ia isentar, nunca passou isso pela cabeça de Deus, isentar as práticas pecaminosas do seu povo. Deus ia castigar. Nunca passou pela cabeça de Deus. Ele entendeu isso, ele compreendeu isso e temeu por isso, que Deus jamais deixaria impune os injustos, dos quais ele usou para fazer justiça contra o seu povo. Por isso, meus irmãos, o verso 16 é a resposta daquele que vive por fé, no caso dele que viverá, quando ele diz palavras tão fortes como essas aqui, meus irmãos. Ouve isso, olha aí, irmãos, o meu íntimo se comoveu, os meus lábios tremeram ao ouvir a tua voz. Ao ouvir o quê? O que tu vai fazer. Eu tremi, os meus lábios tremeram. Parafraseando para você entender literalmente, eu sinto um frio na barriga. Eu chego a ficar tremendo. E ele vai levando isso cada vez mais para o seu interior, como esse ouvir da palavra de Deus mexe com todo o seu ser, o faz sentir algo relacionado, não o que ele está vendo, não o que ele está sentindo pelo que está vendo, mas pelo que ele ouviu de Deus. O temor dele não é um temor direcionado às circunstâncias. O temor dele é direcionado a uma pessoa, a Deus. Aí ele diz, a podridão. Ele vê a sua pecaminosidade. A podridão entrou nos meus ossos. E os meus joelhos vacilaram. E olha que interessante, ele diz aqui, ó. Pois em silêncio, devo esperar. Essa palavra esperar é a mesma palavra que foi traduzida por silêncio. Se fosse traduzir literalmente, sem considerar o contexto, poderia ficar assim, ó. E os meus olhos vacilaram, em silêncio, devo ficar em silêncio. Ou, devo esperar. Devo esperar o dia da angústia. O profeta começa, meus irmãos, a descrever aqui a reação física dele, de uma forma visceral, diante da revelação divina. E olha que interessante, essa ideia de tremeu os meus lábios, evoca uma incapacidade de falar, ou dizer qualquer coisa. Ficou mudo o impacto. Aí você perceba que esse temor aqui não é um temor de medo, é um temor de reverência, é um temor de submissão, de sujeição. Não é um temor de dizer, eu vou fugir, tu é mau. Não, é de respeito. E quando ele diz, a podridão entrou dos meus ossos e os meus joelhos vacilaram, ele reconhece que o que Deus vai fazer, meus irmãos, é justo. Ele não pede para que Deus o livre dessa situação. Ele está dizendo com o seu corpo, com essa sensação que ele ali está sentindo, que está sendo demonstrada no texto aqui, Senhor, faça o que tem que ser feito. Eu me rendo completamente diante de ti. A imagem da podridão, de cambalear os passos, expressa uma fraqueza extrema, como se ele fosse desmaiar. Sabe? De tamanho respeito e reconhecimento da autoridade, da grandeza, do poder, da majestade de Deus. Isso vai contra, meus irmãos, o que muitos aí ensinam e até cantam, que na presença do Senhor dá vontade de correr, dá vontade de pular. Abacuque não é o primeiro a se expressar desse jeito. Isaías, capítulo 6, Senhor, eu vou perecer. Eu sou um homem de lábios impuros. Habito em meio a uma sociedade com os lábios impuros. Eu vou perecer, eu vou morrer. Tu é muito grande. Ele se viu na sua total depravação, assim como Abacuque.
Paulo também, quando foi transportado ao terceiro céu, caiu com o rosto em terra, tamanha glória. João, na ilha de Patmos, está lá registrado. Não é medo de sair correndo, repito, é um medo de reverência, de total sujeição, que não tem outra coisa a fazer, é ficar mudo, tremendo e caindo ao chão como quem vai desmaiar. Para você entender isso, há ilustrações do nosso cotidiano que exemplificam isso em uma escala bem menor. Às vezes é necessário para a gente compreender o que Abacuque, de fato, está sentindo aqui. A maior parte das pessoas ímpias, e até uns crentes imaturos, eles gostam de idolatrar pessoas. Então, um dos personagens de filmes que eu gosto, e eu sempre falo dele aqui, né? É o Homem de Ferro, né? Que o nome do Robert Downey Jr., o Stark, né, do filme. Então, não só eu, muita gente admira esse cara, mas eu não idolatro. Mas vamos supor que eu idolatrasse esse indivíduo, que normalmente o que é que um idólatra faz? Ele sente mais ou menos essas coisas aí. Imagine uma pessoa que é idólatra desse ator, está lá no shopping fazendo as compras, ou está no supermercado, e ele olha de lá, está lá o cara. O que é que ele sente? Não é algo parecido? Ele sente medo do ator? Não. Como é que pode ele estar aqui no mesmo espaço que eu? O cara que é grande, o cara que é de Hollywood, aquela sensação. Esses dias eu vi uma mulher dizendo, eu venci na vida, porque ela ficou na frente de uma fazenda aí, desses YouTube aí famosos. Ficou na frente lá, né? E pedindo para ele repostar uma postagem dela. E assim ele fez, ele repostou uma postagem dela, pronto, ela caiu no chão e dando chilique lá. Meus irmãos, é para os irmãos compreender. Quanto mais na presença de Deus. Às vezes as pessoas querem dar um peso à nossa comunhão com Deus e querem colocar Deus como o pai da gente, como a mãe da gente, como alguém próximo da gente, que a gente pode chegar do jeito que a gente quiser, sem nenhuma cerimônia. Mas não é assim. Não é assim com os ídolos de carne e osso, né? As pessoas ficam surpresas. Até nós mesmos, meus irmãos. Se dissesse, fulano de tal, uma pessoa muito famosa do Brasil, está ali na praça. A maioria de nós aqui ia ficar com vontade depois de dar a olhar essa pessoa. Quanto mais Deus, meus irmãos. Então, o que Deus quer de nós é exatamente o que Deus requereu aqui de Abacuque. E o que ele tinha dito no final do capítulo, quando ele disse assim, verso 20, do capítulo 2. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor quer reverência. Abacuque mostra essa reverência de uma forma bem extravagante, com essas palavras que aparecem aqui no verso 16. Íntimo se comovendo, lábios tremendo, podridão dos ossos, joelhos vacilando, silêncio, silêncio. A expressão desse silêncio sugere uma resignação inevitável ao destino, uma vez que Deus já decretou o que vai acontecer. Vai dizendo, eu não tenho palavras para dizer, eu só quero que o Senhor faça a sua vontade. Mas lembra que ele pediu antes? Na tua ira, tem misericórdia de mim. Mas eu me submeto. Eu errei quando eu achei que tu não estava vendo. Eu errei quando eu achei que tu não sabia diferenciar o justo do injusto. E eu me rendo completamente a essa tua obra. Meus irmãos, será que a igreja de hoje não precisa estar assim, dessa forma, temendo a Deus com reverência? As pessoas querem sentir tanto nos cultos, mas querem sentir pela música, pela melodia, querem sentir por um jargão, você vai vencer. Mas a maioria de nós, meus irmãos, não quer tremer,
não quer ficar em silêncio, em sujeição à vontade de Deus. O mundo é dele, tudo é dele. Antes da gente pensar qualquer coisa, Deus fez o mundo para a glória dele. Tudo se move para a glória dele. Até um simples beber água. Abacuque mostra no verso 16 a total dependência dele, da obra do Senhor. Mas em momento algum, ele pede para que o Senhor alivie. Em momento algum, ele pede para que Deus mude o seu plano. Por quê? Porque ele diz, em silêncio devo esperar. Esperar o quê? O dia da angústia. Que dia da angústia é esse, irmãos? E ele vai terminar dizendo que virá contra o povo que nos ataca. Ele sabe que está decretado o castigo de Deus sobre eles e sobre o povo que foi o instrumento de Deus para castigar. Mas ele tem consciência que primeiro vai começar por eles. Por isso essa angústia. Ele não pede, Senhor, trata logo com eles. Não. Porque a lógica já deixou claro. Eles vão fazer o que eu determinei que eles fizessem. Vão perseguir vocês. Vão atacar vocês. Vão tomar tudo de vocês. E vão levar vocês cativos. E vão passar por 70 anos sob o domínio dele. Eles, literalmente, vão ser os seus senhores. Vocês abriram mão de me seguir, de obedecer os meus mandamentos. Agora vocês vão colher o fruto. Era essa a angústia dele. Mas dentro da angústia dele, meus irmãos, ele sabia também que Deus ia tomar as providências contra aqueles que os ia atacar ou acometê-los. Que em outras versões tem a palavra acometer, que dá uma ideia de uma sequência de ataques, que foi exatamente assim. O exército babilônico chegou, o povo de Deus, que tinha o seu governo humano, ele não se entregou passivamente. Houve luta, houve embate. Por isso houve morte, houve sangue derramado. Marido perdeu a esposa perdeu o marido, casais perderam filhos, filhos perderam pais, perderam propriedades, tudo. Tudo. Aí, meus irmãos, a razão está bem clara na compreensão do homem que vive pela fé. De que as coisas vão acontecer independentemente da gente achar que é ruim ou que poderia ser melhor. Vai ser sempre do jeito que Deus quer. E o homem de fé, em vez de ficar brigando e determinando, como é ensinado em muitas igrejas, Senhor, como se nós tivéssemos a possibilidade de mudar a vontade de Deus. Ninguém muda a vontade de Deus. As nossas orações são para entender a vontade de Deus. E esse é um exemplo clássico. Ele orou por 2 vezes, pedindo a Deus uma intervenção, aos seus modos, à sua maneira. E Deus disse para ele, eu vou fazer, mas não vou fazer do seu jeito, nem no tempo que você quer. Eu vou fazer do meu jeito, no tempo que eu quero, com quem eu quero, da maneira que eu quero. Está aqui. Ele tinha essa convicção. E essa convicção dele, meus irmãos, ela é seguida como exemplo na vida do apóstolo Paulo. Olha que interessante o que 2 Coríntios 1, de 8 a 9 diz. É o mesmo contexto de tragédia, de perigo de morte, sabe? Eu vou ler esse texto agora para você e veja se ele não se encaixa, não literalmente, mas olhando para Paulo, o que Paulo estava sentindo. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita
os mortos. Paulo, quando está dizendo isso aqui, a percepção que eu tenho quando eu olho para o texto de Abacuque é que Paulo também está tremendo. O seu interior está, sabe, com frio na barriga. Isso que nós vamos enfrentar vai ser difícil, mas vocês que estão tendo conhecimento disso, não fiquem apavorados. Nós não queremos que os irmãos fiquem apavorados, mas também não queremos que os irmãos ignorem as tribulações que virão. Uma grande tribulação veio sobre Paulo, várias vezes. Uma grande tribulação veio sobre Abacuque. E tanto a de Paulo como a de Abacuque, quem estava governando tudo é o mesmo Deus soberano. Por que eles suportaram tudo isso? Porque eles se renderam, meus irmãos, a tudo isso. Porque o poder de Deus é muito maior para convencer e para fortalecer. O Senhor fortaleceu Abacuque, o Senhor fortaleceu Paulo. Então, o temor reverente de Abacuque é o mesmo de Paulo. Não paralisou Abacuque, nem paralisou Paulo. Ele viu as tribulações, eu vou. Deus está comigo. Abacuque tinha convicção de que Deus é grande, Deus é poderoso. Deus se manifestou assim, sempre desde o início. Deus sempre quis que todos soubessem que Ele é o maior, que Ele é o supremo. E ao reconhecer isso, meus irmãos, não tinha outra coisa a não ser ele olhar para as circunstâncias que viriam, era certa, e dizer o que ele disse no verso 17. Não perder a esperança. Porque se você olhar para o verso 17, desconsiderando tudo que nós... É porque eu acho que está baixo, eu vou puxando para cima de mim aqui, quando eu penso que não. Estão me ouvindo bem, irmãos? Se eu faço isso, mas em Deus, hein, irmãos? Nós, ele não perde a esperança. Parece contradição, né? O que eu vou ler agora aqui. Desconsiderando todo o contexto, se você ler esse verso 17 aqui, é um texto pessimista. Mas se considerarmos o contexto, é de um homem de fé. É de um homem que está dizendo assim, ó, pode vir. Pode vir. Olha aí como é que ele começa. Ainda. O ainda aqui, meus irmãos, não é de dúvida, não. O ainda aqui é de certeza. Você podia traduzir como mesmo acontecendo. Mesmo acontecendo. Entendeu? A ideia do ainda não é dúvida. É de certeza. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira. Ainda, ou mesmo, que a colheita da oliveira decepcione, não seja boa a colheita. E os campos não produzam mantimento. Ainda que as ovelhas, mesmo que as ovelhas desapareçam do aprisco. E os currais não haja mais gado. Olha aí, irmãos, o que ele está dizendo. Ele está falando, meus irmãos, do meio de vida das pessoas daquela época. A economia era agro e pecuária. Agropecuária. Viviam da terra e dos animais. O que ele está dizendo aqui, meus irmãos, era como se houvesse uma falência. Era como se todas as empresas do seu país, todas quebrassem e botassem todos os seus funcionários para fora. Os bancos quebrassem, não tivessem o dinheiro para dar para ninguém mais. Todo mundo ficasse na miséria. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. É uma visão pessimista? Não, irmãos. Quando nós olhamos para o contexto, é uma visão de certeza e convicção de que Deus disse que ia fazer e vai fazer. Nós estamos vivendo ainda, né, uma guerra da Rússia com a Ucrânia. Os irmãos devem ver as imagens, como é que está lá o país. Totalmente destruído. Ainda está conseguindo respirar, mas se continuar não vai ter mais jeito, vai acabar. Muito pior aconteceu com o povo de Deus. A Babilônia chegou e acabou com tudo. Tomou tudo. A semelhança quando nós estudamos Joel, os gafanhotos que chegavam, que era a representação da Síria, para acabar com tudo. Aí o que é que ele diz? Ainda, falta de mantimento, ausência de ovelhas, de gado. Quer dizer,
Fome, meus irmãos, miséria, colapso completo. Uma realidade da devastação da invasão babilônica. Então, o que é que o profeta está reconhecendo aqui? O profeta, meus irmãos, está reconhecendo que a vida, como eles a conheceram, será completamente destruída. Então, se o indivíduo tinha confiança, achava que tinha estabilidade na economia, nos seus bens, no seu emprego, na sua empresa, tudo isso ia cair por terra. Aquilo que era a realidade do que era a vida, ganhar na vida, que ainda é a realidade para muitas pessoas hoje, já falamos sobre isso. A maioria das pessoas, se você perguntar assim, você venceu na vida? Ele vai dizer que não. Porque está associado a vencer na vida, o indivíduo ter uma boa renda, o indivíduo ter a sua casa própria, outras mais, é o indivíduo ter a sua aposentadoria certa, de que ele vai receber, é ele se sentir completamente estabilizado. Aí ele pode dizer que venceu na vida. Nós aprendemos que não é isso. Mas essa é uma realidade que o mundo acredita. Esse mundo da época de Abacuque caiu. Para todos. Porque tudo isso aconteceu, meus irmãos. Tudo isso aconteceu. A figueira não floresceu. O fruto da videira não veio. A colheita da oliveira não veio. E perceba, era os principais elementos, né, tanto para a economia, para a vivência das pessoas, como para o movimento religioso. Os cerimoniais, tudo dependia disso aí. As pessoas não tinham que levar um animal para sacrificar, o azeite para ungir. Tudo isso aí foi destruído. E o que ele está dizendo, mesmo que todas essas coisas, eu confio em ti. O que é que Abacuque está dizendo para nós aqui, meus irmãos? O que é Deus dizendo para nós? Nunca coloque a sua confiança em coisas, em situações, em coisas bem materiais e pessoas, em circunstâncias, momento que você está vivendo. Não coloque. Porque tudo pode virar de uma hora para outra. É só Deus querer. É só Deus agir. Agindo ele, ninguém impede. Então, o que é que Abacuque está dizendo, ensinando para a gente Deus através dele? Confie em mim. Confie em mim. Se agarre em mim. Nós aprendemos hoje que de muito tempo Deus está agarrado conosco. O que ele quer é que a gente confie nele. Ele não fez promessa de dizer, olha, eu vou agir, mas eu vou separar o meu povo. Para não sofrer. Não, vai sofrer. Por isso que ele deixou bem claro, o justo ele vive por fé. Ele não vive por circunstâncias, ele não vive pelo que vê, ele não vive pelo que ele sente em relação ao que ele vê e às circunstâncias. Mas ele vive pela a razão de compreender quem é o Deus dele e assim sentir. O maior sentimento que nós devemos buscar para nos levar à emoção, para nos levar a chorar, é saber quão grande é o nosso Deus e que tudo está sob o controle dele. Nada, nós vimos na providência de Deus, nada, um pássaro cair, ele só cai, se Deus disser cai. Então Abacuque tinha essa convicção, e no verso 17 ele lista uma série de calamidades agrícolas e pecuárias, que significa a perda total dos recursos vitais. Devastação da guerra deixará a terra desolada, improdutiva, consumindo tudo que é de valor, que até então é o que eles entendiam realmente de valor. E Abacuque entendeu que o que ele tem de maior valor é ter Deus como seu Senhor. Então essa visão de Abacuque também tem link com o que Paulo viveu, que é um texto que meu pai gosta muito, 2 Coríntios 4, 16, 17. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É aqui Abacuque, ó. É Abacuque aqui, já introduzindo isso. Eu vivo por aquele que está em mim. A gente pode dizer isso literalmente, né? Abacuque não podia dizer. O Espírito ainda não tinha sido derramado.
Paulo podia dizer como nós, né? O Espírito habita em mim. Então tudo pode estar quebrando. Tudo pode estar destruindo. Mas aquele da qual eu estou firmado pela fé, e Abraão vai dizer uma âncora, né, que nos segura, vai balançar, vai tremer, vai doer, eu vou chorar, mas o Senhor sustentará. Meus irmãos, a esperança de Abacuque repousa nessa perspectiva. A de um Deus que transforma a dor presente em glória futura. Porque nós vimos, o Senhor prometeu, eu vou castigar vocês, vou castigar quem castigou vocês, porque eu tenho uma aliança com vocês. Eu estou amadurecendo vocês. E um dos meios do amadurecimento de Deus foi levá-los para eles passarem 70 anos no cativeiro. Passaram 40 anos no deserto, depois de 400 anos escravizados. Aí agora, 70 anos. Daqui a uns dias, meus irmãos, nós estaremos com o Senhor. Aí, nada mais, de fato, vai nos acontecer, que estaremos vivendo a perfeição do Senhor. Mas até lá, não podemos perder as esperanças, por mais que tudo possa piorar. Abacuque não foi pessimista. Abacuque foi realista. Porque isso aqui, que ele descreveu no verso 17, de fato aconteceu. Então, quando eu olho como o mundo está, principalmente o meu país, não é que eu fique de braços cruzados e aceite. Eu vou fazer aquilo que eu posso fazer, dentro do discernimento que a Bíblia diz que eu tenho que viver. Porque Paulo foi perseguido pelo Império Romano, mas ele nunca levantou a igreja do Senhor para afrontar os líderes, desde que eles não os fizessem quebrar mandamento. Até agora não existe nenhuma lei no Brasil que nos faça quebrar mandamento do Senhor. Né? Existe perseguição. Né? Se eu falar que homossexual vai para o inferno, se eu falar que é assassinato, matar uma criança no ventre, né? Eu vou sofrer retaliações, alguns processos, né? De alguém que vai se sentir, como é que se diz, caluniado, coisa do tipo, sei lá. Mas lei mesmo não tem. Se tivesse, aí está certo, a gente ia se levantar. Não tem. Até lá, é orar, ser crente, ser fiel, viver pela fé e não achar que a gente vai resolver, como infelizmente algumas lideranças ditas cristãs acham que vão resolver o problema do Brasil se colocar pastor A, pastor B ou fulano de tal, que são crentes, isso, aquilo, outro. Não vai resolver. A história mostra que quando a igreja tomou lugar de posição de autoridade, ela perseguiu e matou. Hoje ainda existe guerra lá na Irlanda, protestante com católicos. Os protestantes chegaram na Irlanda e tomaram o terreno, fizeram um monte de coisa ilegal. Os protestantes. E até hoje tem lá, na Irlanda do Norte, na Irlanda do Sul, brigas e mortes. Não mais como no passado, mas ainda existe. O que nós temos que fazer é submeter. E não dizer, eu não vou declarar nada de ruim. Ninguém está dizendo isso. Mas temos que ter consciência que o mundo jaz do maligno e o mundo está passando e sempre passou pelo juízo de Deus. Assim como a igreja do Senhor, o povo de Deus, passa também pelo seu juízo, pelos seus castigos. O que nós devemos fazer é ter consciência de olhar e ver que nós temos responsabilidade. Nós temos culpa por tudo que está acontecendo no mundo. Nós temos culpa também. Mas não devemos perder a esperança, porque Abacuque não perdeu a esperança. E o que é mais fantástico é agora, a resolução de confiança que ele grita. Meus irmãos, não faz sentido nenhum o verso 18 e 19. Se o indivíduo não for cristão, não faz sentido. Porque parece coisa de doido. Vocês têm noção? Abacuque sabe o que vai acontecer. Nós já sabemos o que aconteceu. Abacuque, aqui, ele está consciente, mas ele não está vivendo ainda. Mas ele sabe que vai viver. É como se ele já estivesse vivendo. A
A experiência dele em ouvir a voz de Deus foi tão impactante, meus irmãos, que não trouxe só temor de reverência. Ao ponto do verso 16, ele se prostrar, desmaiar diante de Deus. Prostrado. Trouxe, meus irmãos, alegria. Esperança, alegria. Olha o que o verso 18 vai dizer. Que alguns comentaristas chamam de a reviravolta triunfante. O ápice de fé de Abacuque. De certeza, convicção. De conhecimento, consentimento e confiança. Olha aí o que ele vai dizer, ó. Mesmo assim, olha, ele está confirmando, mesmo assim, eu sei que vai acontecer. A nossa economia, o nosso meio de vida, onde estava a nossa segurança, os nossos projetos e planos de sonho de muito tempo, vão todos desmoronar. Nós vamos ser levados cativos, não vamos ter mais o privilégio de ir ao templo louvar o Senhor. Vamos perder tudo isso. 70 anos, vamos ser obrigados a ficar em silêncio. Porque a oportunidade que nós tivemos de louvar a Deus, nós desonramos a Ele. E Deus, Ele não deixa que ninguém abuse da sua glória. Não deixa que ninguém, por um segundo, deixe de declarar para o mundo que Ele é o único Deus, é o grande eu sou, a grande majestade, a quem todos devem suplicar. Ele vem e diz isso, irmãos. Mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Mesmo diante da perda total, o profeta escolhe se alegrar. E não só se alegrar, exultar no Deus. Você percebe aí, irmãos, que ele está totalmente alheio ao que está diante dos olhos dele. Não é que ele não acredite. A percepção que eu tenho é que ele está olhando muito mais para Deus do que aquilo que Deus certamente fará no mundo da sua época. Entendeu? Ele está olhando para as dificuldades, ele não está desconhecendo. Ele não está fazendo de conta que ela não existe, não. Ele sabe que ela existe. Verso 17 deixa bem claro isso. Mas o que ele está fazendo, a minha percepção, é que ele está olhando para essas coisas através de Deus. Para ficar melhor, é como se Deus estivesse diante dele e todas as mazelas que vai acontecer diante de Deus. E ele estivesse atrás. Assim, Deus sabe o que está fazendo. E eu escolho racionalmente. Porque se fosse pelo que ele está vendo, prevendo, pelo que ele está sentindo em relação a essas coisas, da convicção do juízo de Deus, quem é que vai se alegrar? Quem é que se alegraria se soubesse, recebesse um telefone, hoje, olha, não venha trabalhar amanhã. Você foi demitido, a empresa quebrou, não tem como lhe dar direito, nada, vá para a justiça. Quem que ia ficar alegre? Hã? Ah, explodiu lá a empresa, acabou com tudo, todo mundo não tem mais emprego. Mas o texto está dizendo que essa tragédia, essa desgraça, ele optou a olhar para Deus e se alegrar. Porque ele sabia que tudo isso era avivamento de Deus. Para fazer o seu povo se submeter a ele. Para fazer o seu povo ser exatamente como Abacuque, homem de fé. Por isso ele diz isso. Mesmo assim eu me alegro no Senhor. Eu exulto a Deus. Que faz lembrar Tiago. Olha, quando as provações, as dificuldades vier sobre você, celebre. Agradeça a Deus. Hã? Diga aí, irmãos, isso não é coisa de doido? Só sendo crente, para acreditar nisso aqui. Acreditar nisso aqui no sentido de que tem como se alegrar? Tem. Porque a alegria não está nas circunstâncias, em coisas. Está numa pessoa, Deus. A alegria do Senhor, a nossa força é. O texto do Antigo Testamento. E ele diz mais, ó. Da minha salvação. Eu falei isso hoje aqui. O crente de verdade, ele sabe que é pecador. Mas ele sabe também. Ele sabe que a salvação dele, Deus deu. E não vai tirar dele. Meus irmãos, repito. Os pecados que levaram Deus a agir dessa forma contra o seu povo foram pecados horripilantes, degradantes. Idolatria e prostituição, as duas coisas, idolatria e prostituição.
todas as práticas que nós chamamos hoje, quando uma igreja pega vários, como eu posso dizer, instrumentalidades de culto de outras igrejas que não são bíblicas, né? A gente chama de, esqueci o nome agora, estava na cabeça e fugiu. Chega e usa tudo dentro da igreja. Acontecia isso. Pragmatismo. Está dando certo, traz para cá. Eles, nesse pragmatismo deles, de trazer tudo para dentro do louvor a Deus, eles trouxeram as maiores aberrações, que, resumindo, era idolatria e prostituição. Abacuque sente a responsabilidade. Ele treme diante de Deus, ele sabe o que vai acontecer, ele se alegra, porque ele sabe que Deus é o Deus da sua salvação. Ele diz isso aqui: Deus da minha salvação. Por mais pecador que fosse Abacuque, por mais pecadores que foram o povo de Deus na época de Abacuque, Abacuque sabia que Deus não quebraria a aliança. Mas ele também tinha certeza e convicção de que Deus castigaria o seu povo. E ele optou: não vou murmurar, não vou fazer orações para mudar a ideia de Deus, a vontade de Deus. Eu vou confiar no Deus da minha salvação. A fonte da sua alegria é o Senhor, Yahvé. A palavrinha que aparece, Yahvé, o eu sou, o grande eu sou, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da aliança, o Deus pactual, fiel. Por isso ele diz o Deus da salvação. E isso indica simplesmente uma confiança inabalável de que Deus, em última instância, trará livramento e restauração. Um comentarista, ele diz o seguinte: a fé de Abacuque não se baseia em sentimentos, mas na grandeza de Deus. A salvação aqui engloba toda a libertação espiritual quanto a material. O Senhor é o Deus da minha força. É o que ele vai dizer agora, irmãos, olha aí. O Senhor é o Deus da minha fortaleza. É minha salvação, ou seja, Deus não vai me destruir. Eu estou a salvo com Ele, vou sofrer, vou apanhar. Mas Ele nunca vai deixar de ser meu Salvador. Ele é meu Salvador. Ele vai e diz: Ele é a minha fortaleza. Há vários salmos que reportam isso. Deus é minha fortaleza. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Foi o que Abacuque fez. Andou. Foi o que Pedro, Paulo e tantos outros. Convicção. O coração de quem tem essa convicção, meus irmãos, independente das circunstâncias, se alegra. O se alegrar aqui, meus irmãos, não entenda que é ficar sorrindo, sabe, pulando de alegria, não. É algo interno, sabe? É uma paz, é uma estabilidade que o mundo olha, e o que eu consigo ilustrar de mais próximo a uma realidade dessa é o funeral de um crente. O crente chora, o crente fica triste, mas não há desespero, não há uma fuga da realidade. O mundo não. O mundo ímpio, que não tem Deus como Salvador, como sua fortaleza, ele quer ignorar a morte. Por isso que tem algumas pessoas que preferem, em vez de o velório tradicional, a pessoa dentro do caixão, eles preferem queimar, né, a pessoa e botar dentro daquele potezinho. Tão bonitinho, né? Aí você bota as cinzas, né? Aí tem gente que pega parte das cinzas e joga, né, no local que representa aquela pessoa. Tem outras pessoas que levam para casa e deixam dentro de casa. Aí é uma forma de escapar, né? De não querer sofrer, né? De querer que as circunstâncias, o que vê, traga segurança e conforto. Abacuque está dizendo, isso não funciona. Para um crente, o que funciona é ele internamente sentir paz com Deus e segurança com Deus. Porque circunstâncias nós vamos ter e sempre tivemos. Porque Deus disse que no mundo nós teríamos aflições. E como é que eu resolvo quando a aflição chegar? Porque ela pode chegar, não é? A palavra de Deus diz: quando Deus
veio ao mundo para convencer as pessoas dos seus pecados, ele ia colocar uns contra os outros. Tribulação, dificuldade, dor, sofrimento, que exige paz e segurança no momento desse. Quando alguma pessoa está passando por sofrimento, por dor, por angústia, ele quer paz, ele quer segurança. Esse texto, né, que caracteriza um homem de fé, essa segurança, essa paz só se consegue em Deus. E não é algo que a gente tem que ver, mas ter convicção. E quando ele diz que o Senhor é fortaleza para ele, o motivo está aqui, ó. É sempre obra do Senhor. Ele diz, ó, ele dá aos meus pés a ligeireza das coças. Interessante, ó. Escute isso aqui, ó. Coça. É um animal silvestre semelhante a um veado, comum nas regiões montanhosas do Oriente Médio, conhecido pelo quê? Agilidade, graça, capacidade de subir terrenos escarpados com segurança. Ele é símbolo de leveza, destreza, equilíbrio. Sua morada natural são as alturas rochosas, onde predadores dificilmente conseguem alcançá-lo. Aí quando você vai olhar, aplicar isso na cultura bíblica do Antigo Oriente Próximo, a coça era admirada por sua beleza e habilidade de escapar do perigo. Não é à toa que ela se tornou, meus irmãos, motivo de metáfora. No nosso texto aqui, de Abacuque, é de força e destreza. Já no texto de Salmo 42, que diz, como a coça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, é de busca espiritual. Já em Provérbios 5,19, como graciosa coça e gazela encantadora, o texto vai dizer isso. A ideia de leveza, fecundidade. Então, quando Abacuque recorre a essa metáfora, o propósito é ilustrar como a graça sustentadora de Deus capacita ao justo a se mover com estabilidade e alegria, mesmo em tempos de juízo e crise, subindo espiritualmente acima das circunstâncias para viver pela fé. Então, essa figura que ele coloca aqui é bem pastoral e profundamente prática. Deus não remove o terreno pedregoso, ou seja, Deus não remove as dificuldades, as lutas, os sofrimentos, mas dá agilidade, habilidade para enfrentar. A confiança de Abacuque é tão grande que ele diz isso: Senhor, eu sei que quando isso acontecer, o Senhor vai me dar o que a coça tem, habilidade, agilidade e saber lidar com essa situação. Eu não vou perder a minha paz, eu não vou perder a minha alegria, eu não vou perder a minha esperança, porque a minha esperança, a minha alegria, o meu temor, a minha reverência está em ti. E eu, curioso, meus irmãos, eu fui ver alguns vídeos, né? Como é a vida prática de uma coça. É super interessante. Realmente elas moram em montanhas cheias de pedras. E elas sobem, meus irmãos, com uma habilidade tão grande que aquilo parece não ser dificuldade. Ora, se eu for subir e descer a escada 3 vezes, eu já estou para morrer. Entendeu? Se eu sair daqui e dar uma volta no quarteirão correndo, eu morro. E muitos de vocês também. Mas por que está aqui essa metáfora? É o que Paulo disse aos Coríntios: olha, Deus sempre vai dar o escape. Sempre vai dar o escape. Tudo o que aconteceu com Abacuque foi uma desgraça. Mas Deus deu força a Abacuque para se tornar aquilo que Deus requereu dele. Abacuque é o seguinte: eu vou resolver essa parada, mas eu vou logo te avisando. O que ele não disse? Vão ficar abismados. Vão falar e não vão acreditar no que eu vou fazer. Então, para a tua segurança, para a tua paz, para a tua alegria, para a tua esperança, confie em mim. Tenha fé em mim. Tenha certeza e convicção de quem eu sou. Tenha conhecimento, consentimento e confiança em tudo que eu digo. Que eu vou estar com você. Você vai se tornar uma pessoa melhor depois de tudo isso. Aí Abacuque, eu ouvi e eu entendi, Senhor.
e eu me submeto a Ti, ó. Eu me jogo aos Teus pés. Eu estou sem palavras, eu fico em silêncio, eu não tenho mais nada a dizer. Por isso que a profecia dele é pouquinha. Só deu 3 capítulos, porque Deus foi direto com ele. Relaxa. Calma, quieto. Senhor, beleza, pode mandar. Pode quebrar o que tem que quebrar. Pode matar quem tem de matar. Pode tirar o que tem de tirar. A minha confiança está aqui, em Ti. Eu me alegro e eu me exulto em Ti. Tu é minha salvação e Tu é minha fortaleza. Salvação, a ideia de uma vez por todas. Eu sou Teu e não tem nada que eu faça que me separe de Ti. Porque toda a vida que eu peco, tá aí, Tu vem e dá um jeito de balançar para que eu me volte para Ti. Nesse Teu balançar, eu também acredito e confio. Tu és minha fortaleza. Tu não vai balançar de um jeito que eu sofra mais do que o necessário. Ultimamente, eu tenho entendido o seguinte, meus irmãos. Estou passando por um tempo difícil. Aí eu me lembro. Podia ser pior. Isso não é pessimismo. Isso é entender que se fôssemos receber o que nós merecíamos de fato, seríamos todos fulminados. Então, o simples fato de nós sofrermos algo que a gente pode suportar, por mais que doa, a gente devia se alegrar por saber que é Deus que está nos dando a condição de suportar, porque podia ser pior, e Ele não faz. Podia ter acabado com todos eles como acabou com o Reino do Norte, mas Deus não fez por causa da sua aliança. Então, eu parto para a conclusão lendo um texto que meu pai também gosta. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Abacuque do começo ao fim aqui. Perdi tudo, mas na verdade eu tenho tudo, que é Tu. As circunstâncias me dão tristezas, mas na verdade eu sou alegre, porque eu Te tenho como meu Senhor e Salvador. Aí no finalzinho da sua Bíblia deve ter, né? Ao mestre de canto para instrumentos de cordas. A ideia disso daqui, meus irmãos, indica que esse cântico foi feito para ser celebrado nas congregações de gerações em gerações. Acredita-se que isso aqui virou uma canção, vamos dizer assim, que fazia parte da liturgia do povo de Deus quando eles voltaram do cativeiro babilônico. Eles sempre cantaram essa parte aqui, capítulo 3. Alguns acreditam que especificamente esse final aqui, que realmente desenha o que é e quem é o justo que vive pela fé. É o que vive em temor, é o que vive com esperança, é o que vive com alegria. Então, concluo dizendo, a jornada de Abacuque nos ensina, meus irmãos, que a fé não é um salto no escuro, mas uma caminhada segura sob a luz da soberania divina. É pensar profundamente sobre Deus. Como disse um comentarista que eu li, John Stott, ele diz: as lições são claras. Deus julga seu povo com justiça. A história tem um propósito divino. Os violentos serão punidos. E, fundamentalmente, o justo viverá pela fé. Abacuque, que começou, capítulo 1, perplexo, termina com exclamação de júbilo. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Qual o problema que está passando? Sem desmerecer. Não chega nem perto do que Abacuque viveu. E Abacuque disse: eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Você diz isso? Você acredita nisso? Você vive por isso? Essa passagem oferece lições atemporais de realidade do sofrimento, a fonte da verdadeira alegria na pessoa de Deus, a natureza ativa da fé triunfante que capacita a superar adversidades, a esperança além da catástrofe. É a fé em um Deus que é real. Um Deus que não tem começo, um Deus que não tem fim. Um Deus que é provedor da sua criação.
Essa poderosa declaração de fé, meus irmãos, nos convida a uma confiança radical em Deus, independentemente das circunstâncias. Eu estou querendo dizer, independente do que a gente esteja vivendo, do que a gente esteja vendo, que a gente possa olhar para essas coisas e saber lidar com elas, na mesma perspectiva que Abacuque viveu, olhando para Deus e sabendo que Deus é a nossa salvação e a nossa fortaleza. Oremos, meus irmãos. Deus, obrigado por essa noite, obrigado por nos trazer aqui em terminar mais um dos profetas.